pequeno monomotor Cessna 175, construído em 1958, decolou no fim da tarde de Aquidauana, cidade do Mato Grosso do Sul, considerada o portal da entrada para o Pantanal mato-grossense. Cidade muito visitada exatamente pelas belezas naturais da região. A pista de Aquidauana foi melhorada, possui hoje asfalto e atrai muitos turistas para o entorno ali de Aquidauana. Este Cessna 175, que com capacidade para 4 pessoas, teve como destino a fazenda Barra Mansa, cerca ali de 120 quilômetros de distância de Aquidauana. Um local muito procurado para o ecoturismo. Essa fazenda, inclusive, foi palco de uma das gravações iniciais ali da novela Pantanal. E como é uma infraestrutura bastante já sólida, ela possui inclusive uma pista privada de pouso nessa fazenda, como é muito comum em fazendas no Mato Grosso do Sul. Ocorre que esse voo só poderia ser realizado em condições visuais diurnas. Então era o chamado VRF diurno, que está balizado pelo nascer e o pôr do sol. Pelos cálculos que são feitos na data do acidente, o pôr do sol ocorreu às 17 horas e 39 minutos locais. Porém, o avião, por volta de 18 horas e 5 minutos, fez a sua primeira tentativa de pouso na pista da Fazenda Barra Mansa. Considerando a distância do tipo de avião, monomotor, é provável que um voo desse durasse ali cerca ali de 40 minutos. Num plano de voo, você calcula tudo, desde o combustível, o trajeto, o tempo de voo, uma pista alternativa, caso a meteorologia não te ajude, impeça o pouso no local de destino, você tem que ter combustível para ir para uma pista alternativa, ainda circular, enfim, tem todas as regras. Ocorre que esse tipo de voo ele não é um voo controlado. Você faz um pouso de voo, mas como o destino não é um local que há um controle de tráfego aéreo, não tem uma torre de controle, então a decisão de pouso tal, é do piloto. E ele muitas vezes não tem nem condição de reportar que de fato ele pousou, porque não há ali uma comunicação eventualmente de que ele possa comunicar que ele já está no solo. Então já é um voo muito particular, é um tipo de voo bastante particular. E aí que começam realmente os problemas. Porque a autonomia que você tem é para o bem ou para o mal. Se por um lado não vão ficar te controlando, se de fato você foi para aquela pista, em que condições visuais você chegou naquele aeródromo, a responsabilidade é de quem está no comando da aeronave. E essa aeronave, adquirida pelo piloto, que infelizmente também se vitimou na queda, foi adquirida por ele em 2015. Eis que em 2019 essa aeronave foi impedida de voar por uma notificação de que ela estava praticando táxi aéreo. O que no Brasil é uma atividade regulada, você tem que seguir toda uma questão, uma norma, né, uma preparação, e essa aeronave de fato estava transportando turistas na época. O que muitas vezes se tenta alegar que não, foi uma coisa eventual, fiz um voo, enfim, o fato é que ela ficou impedida de voar a partir de 2019. Através de uma medida judicial, em 2022, ela obteve o direito de voltar a voar, ainda sob esse proprietário. Como ela havia ficado estacionada todo esse período
ao relento, a deterioração tal, do sol, chuva, e o tempo de inatividade faz com que essa aeronave tenha que passar por um criterioso processo de manutenção, de avaliação das condições estruturais, motor e assim por diante. Isso foi feito e ela só conseguiu voltar a voar em 2024. A documentação existente, mesmo após o acidente, indica que ela estava com a documentação em dia e só teria que fazer a revalidação dos documentos ao final de dezembro de 2025. Estou colocando tudo isso em termos técnicos, porém, o fator humano é, nesse tipo de acidente, o fator principal. Até onde se levantou, e a investigação mal começou, mas eu já posso antecipar para vocês algumas questões. Como eu sempre digo aqui no canal, para quem já acompanhou outros vídeos, quando você tem a materialidade dos destroços, você consegue chegar aos destroços, você tem já indícios do que pode ter acontecido. O que a investigação vai levantar outras questões, que não necessariamente só a questão do equipamento e tal, mas vai fazer levantamento sobre a condição psicológica do piloto, todas as condições que permearam, por que ele decolou naquele horário, sabendo que ele estava no limite do pôr do sol, por que ele tentou fazer uma primeira tentativa de pouso sem visibilidade, o que foi realmente relatado, e exatamente quando ele faz a segunda tentativa de pouso, que também não foi bem sucedida, porque realmente, para quem voa e sabe que não está numa pista que tem auxílio de iluminação, todo o tipo de equipamento, é muito difícil. Você perde a noção de profundidade e você não consegue ajustar aquele toque final do avião, porque você não sabe onde está realmente o solo. Ou você vai bater, ou você vai reduzir o motor, achando que já o solo já está muito próximo, isso não vai acontecer, e aí você pode provocar um stall, porque o avião, em vez de tocar, ele simplesmente cai, ele placa, né? E certamente ele, na primeira tentativa, inclusive não estava visualizando se ele estava exatamente alinhado com o eixo da pista, ele faz uma segunda tentativa, e aí vem todo um fator psicológico, já nervoso, o cara foi contratado para levar essas pessoas. Então, é muito difícil para aquele que é o dono do avião, é o cara contratado, ele dar o braço a torcer e desistir de um pouso. Psicologicamente, isso é muito pesado, posso afirmar para vocês. Numa companhia aérea regulamentada tal, a tripulação tem total autonomia de não pousar em um determinado lugar, fazer um alternado, ou de não decolar, mas não é o caso de quando você contrata diretamente um piloto, o que dá um fator de pressão psicológica muito maior. E vai se identificar o nível de endividamento, se essa pessoa tinha dívidas, se ele estava pressionado, né, o que faz ele aceitar um voo em condições críticas. Porque decolar de Okinawa, voar 120 km, ainda que ele conhecesse muito bem a região, com certeza ele já deveria ter pousado nessa pista da Fazenda Barra Mansa inúmeras vezes. Mas na aviação, nada do que você fez no passado te dá uma garantia de que se você não fizer as coisas exatamente como manda a disciplina aeronáutica, o protocolo aeronáutico, você vai se sair bem. Não existe essa margem, né? Não, só porque eu pousei aqui 50 vezes, na próxima vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se você se mantiver dentro dos parâmetros que foram muito estudados na aviação, depois de dezenas de anos de conhecimento. A aviação chegou àquilo que é o melhor procedimento. Se você fugir desse procedimento, há uma grande chance de que a estatística vai contra você. E exatamente na segunda tentativa de pouso, na arremetida, ele realmente, com a visibilidade muito ruim,
ele bate numa árvore que se calcula tinha ali 20 e poucos metros de altura, porque foram encontrados, né, galhos, fragmentos, e a própria árvore demonstra que na copa da árvore houve um impacto que arrancou os galhos superiores. Por isso que nos destroços você vê que a queda foi muito abrupta, porque ao você colidir com a copa de uma árvore, considerando que você vinha para um pouso e na arremetida sua velocidade ainda não é aquela velocidade de cruzeiro, você não está, então é uma velocidade baixa em relação ao solo. Então, qualquer obstáculo, podia ser um fio, podia ser uma outra intempérie aí, você está muito sujeito a ter uma perda de velocidade muito drástica. Por isso que o avião simplesmente foi jogado para o solo de uma maneira muito forte. Vocês vejam que os destroços eles estão muito localizados de uma maneira muito dramática. O avião simplesmente, ao colidir com a árvore, ele mergulhou, caiu realmente aqueles 20 metros, e como é um avião pequeno, com toda aquela estrutura de fuselagem tubular, com o fechamento da fuselagem, ele se destroçou imediatamente ali, vitimando ali os 4 que estavam dentro do avião. O que fica realmente? A aviação não aceita improvisação. A aviação não aceita criatividade. Não seja criativo. Você vai acabar morrendo. A aviação, ela só se tornou uma atividade humana segura porque se chegou à conclusão de que o chamado envelope de voo, você tem que ficar estritamente dentro do envelope de voo. Não tente sair do envelope de voo. Pode ser capacidade máxima de decolagem, pode ser as condições atmosféricas que você está negligenciando, e pode ser realmente os parâmetros do voo, seja visual, seja por instrumentos, que você tem que seguir exatamente. Muitos acidentes, por exemplo, ocorreram em situações onde o piloto, indo para uma certa região, pediu voo por instrumento, ao se aproximar, como o procedimento de instrumentos, ele requer mais passos, e como a meteorologia na região melhorou, o piloto tem autonomia para pedir sair do voo por instrumentos, porque ele está tendo visibilidade, e ir para um voo visual, ele vai ganhar minutos nesse procedimento de descida para a chegada no destino. Muitos acidentes ocorreram porque você, na verdade, forçou a barra e disse que você estava tendo uma visibilidade que, na verdade, você não tinha por completo, e aí você entra naquilo que é chamado visumento, quer dizer, uma mistura tênue entre visual e instrumento. E aí você pega o que a gente chama uma nuvem com caroço, porque você está descendo, está vendo tal, você acha que está vendo tudo bem, eu vou descer um pouco mais e vou vazar mais essa nuvem. E aí você, muitas vezes, pega um obstáculo. Então, só a mudança do plano de voo que é permitido, mas, muitas vezes, aquela vontade realmente de chegar no destino alguns minutos antes, e também um certo poder de autonomia que todo piloto gosta de ter, em vez de seguir o procedimento até o final, mesmo que agora ele já está com uma visibilidade muito boa, deveria continuar no plano por instrumentos. Não, ele sai de uma condição mais segura e vai para uma situação em que ele tem um poder maior nas mãos, mas também tem a fragilidade de tomar uma decisão equivocada. Neste caso, desse avião, até o momento de tudo que já se levantou, os destroços, a presença de folhas e galhos na fuselagem que sobrou, o horário de que ele tentou, comparado com o horário do pôr do sol, 20 minutos, mais de 20 minutos depois do pôr do sol, já é realmente uma coisa muito crítica. O normal seria você fazer um plano de voo que, no pior cenário, você chegasse ali 20 minutos antes do pôr do sol. Mas você ter decolado de aqui da UANA para chegar no limite é porque realmente, infelizmente, houve uma forçação de barra muito grande, que eu lamento muito. Mas essa é a verdade.
Tá certo? Como piloto, posso dizer para vocês que assim, alguns erros são imponderáveis, mas existem alguns que são imperdoáveis. Grande abraço.